versículo 8. O Herodes enviou os magos a Belém e disse: vão em busca de informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, me avise, para que eu também possa ir adorá-lo. Agora, ainda Mateus 2, versículo 16. Parte B. Herodes mandou matar a todos os meninos de Belém e dos seus arredores. E a última leitura, Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Meus queridos, o que Deus colocou no meu coração para trazer ao coração da igreja desta noite, como hoje é um culto de estudo, de ensino da palavra de Deus, eu não acredito que, por ser um culto de ensino da palavra de Deus, que a maioria de cultos de ensino aqui na Bahia eu não conheço não, mas tem lugares por aí, por esse imenso Brasil, que culto de ensino o povo vem para dormir. Aqui eu nunca vi ninguém, graças a Deus, cansado não. O povo daqui é tudo cheio de coragem, é um povo abençoado. Mas tem lugares por esse Brasil que culto de ensino o povo dorme. Aqui não, aqui o povo dá glória e glorifica, adora a Deus, sente a presença de Deus. O que Deus colocou no meu coração nessa noite, por se tratar de uma carência nos últimos dias de ensino da palavra, embora nós aqui temos um pastor presidente que nos ensina, no campo de Teixeira de Freitas, nosso pastor presidente, pastor Otávio, Luiz Almeida Rendeiro, tem nos ensinado o campo inteiro, os companheiros também, capitães de todas as sedes de setores, têm ensinado a palavra. Aqui também, por vontade de Deus, temos ensinado a palavra juntamente com os companheiros, mas eu digo a necessidade no Brasil inteiro de ensino da palavra. O que nós estudamos aqui, lemos aqui, é algo gravíssimo, e eu vou entrar dentro das passagens bíblicas. Os amados perceberam que eu estava até com alguma coisa, alguns rascunhos aqui, mas eu não consigo pregar com rascunho, isso é desde criança, eu já tentei colocar uns papéis aqui do meu lado, não funciona em lugar nenhum que eu já passei por esse Brasil. Pode ver que eu tento, mas não consigo. Então, rascunho, logicamente, eu fico mais livre, não é para mostrar que entendo, que sei, que faço, não. É uma questão que é um dom. Eu não consigo pregar com rascunho, ensinar com rascunho, nem estudo bíblico, nem nada. Aí eu já fico com o ponto livre e sou humilde para poder dizer aos irmãos que é devido eu não conseguir ter rascunho e ter nada escrito perto de mim aqui. Eu já fico livre aqui para poder ensinar aos irmãos. A Bíblia fala sobre Esaú. E Deus disse que Esaú, só para lembrar, é irmão de Jacó. Aí Deus diz: eu amei Jacó e odiei Esaú. Meus irmãos, o que você pode falar desse Deus? Alguém tem algo a falar desse Deus? Que a passagem de Malaquias, capítulo 1, versículos 2, parte B, versículo 3, parte A, Deus deixa escrito com todas as leis
eu amei Jacó e odiei a Esaú. Tem tradução que diz: amei Jacó e desprezo Esaú, ou desprezei Esaú. Nós temos que entender algumas passagens da Bíblia, não da forma que o brasileiro entende. Eu não posso entender a Bíblia de acordo com a cultura brasileira ou com a gramática brasileira, embora a tradução é essa para nós, mas não é essa a compreensão que temos que ter de Deus. Nos originais hebraicos, eu não sou mestre em hebraico, embora estudei hebraico 4 anos, grego 4 anos, inglês 4 anos, e não entendo porque devido o dia a dia acabei não me dedicando muito. Isso não é errado eu dizer, é questão de prioridade. Eu priorizei logicamente, mas em teologia, sem dedicar mais a hebraico, e nem a grego, e nem a inglês. Um pouquinho de português, como diz alguém por aí, que nós sabe falar português, é só Deus na terra, é só Deus para ter misericórdia. O que nós vimos aqui? Esaú, ele tinha uma conduta de um homem maligno. Se os amados perceber, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, os amados vão ver lá. Pode ler o capítulo inteiro quando chega a falar sobre Isaac e a irmã Rebeca. Irmã Rebeca, ela estava gestante e ela esperava gêmeos em seu ventre. E a Bíblia fala que já tinha uma peleja, já tinha um pé de guerra, já tinha um pé, logicamente, formado ali de uma disputa. 2 meninos no ventre que não tinham nem nascido, já estavam no pé de guerra, já estavam um empurrando o outro, já estava um dando, logicamente, um pontapé no outro, de acordo com a palavra de Deus. A irmã Rebeca, vendo aquilo, falou para o marido. O irmão Isaac orou a Deus e perguntou, junto com a sua esposa, irmã Rebeca: Deus, que negócio é esse? Minha esposa, ela está esperando gêmeos e parece que está tendo um pé de guerra. E a esposa orando: Deus, o que é isso no meu ventre, Deus? Parece uma briga, parece um pé de guerra. Aí Deus falou para ela e falou para ele: não se preocupe não, o que está no seu ventre aí é 2 meninos que não representam só filhos, eles são 2 nações, 2 reinos. Um vai servir o outro, só que quem vai servir o outro vai ser o maior, que vai servir o menor. Meus amados, os amados já viu maior servir menor? Na regra humana é que o menor é que serve o maior. Para Deus é o maior que serve o menor. Aí nasceu 2 filhos. O primeiro, Esaú, questão de segundos depois saiu o segundo, que foi Jacó. Esaú significa peludo. Jacó, lógico que ele era o menino mais liso. A Bíblia fala que Esaú gostava de ir para a selva, gostava de ir para campo, fazer caçada, matar as caças do campo. Já Jacó era um menino doméstico. Há por aí alguns desprezos por quem mexe, rapazes, homens que são que sabem fazer coisa doméstica. Alguém fala: olha aí, esse homem é mais doméstico do que o homem que mexe com construção. Esse rapaz está muito doméstico, isso não é bom. Às vezes tem os 2 lados a se pensar, mas às vezes a Bíblia condena o preconceito, temos que tomar cuidado. O rapaz, ele era doméstico e o outro, ele era do campo. E imagine comigo dentro de um casamento de acordo com a Bíblia. Pode ler o capítulo 28 todinho do livro de Gênesis, que você vai ver a Bíblia falando: eis que Rebeca gostava de Jacó. A Bíblia está dizendo que ela amava Jacó.
E o pai, Esaú, ou melhor, Isaac, amava Esaú. Eram dois filhos, Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Mas a Bíblia diz que Rebeca amava Jacó e Isaac amava Esaú. Na hora que Rebeca queria que alguma coisa fosse feita, ela gritava por quem? Por Jacó. E na hora que Esaú queria algo, ele gritava por quem? Esaú. Parece que a casa estava dividida, parece que o casamento estava meio assim, a mãe apegada para um filho e o pai apegado para outro. Imagine que na realidade a vida familiar, a vida de casados nunca foi fácil, nem na Bíblia. Até que modelo de casamento na Bíblia, abaixo de Jesus, é Isaac e é Rebeca. E na Bíblia você vê defeito até em Isaac e em Rebeca. Eu acabei de dar um dos defeitos aqui. Lógico que tem muitas virtudes. Lógico, a irmã Rebeca tem virtude, o irmão Isaac tem muitas virtudes. Mas um dos defeitos que logicamente mostra aqui é que o pai, ele gostava mais de um filho do que do outro. A mãe gostava mais de um filho do que do outro. E a pergunta fica no ar: isso é certo? Dentro de uma casa tem dois filhos. A mãe gosta de um filho e o pai gosta do outro. Aí a pergunta continua: isso está certo? A mãe gosta de alguém e o pai gosta de outro alguém. É filho, é do mesmo casamento, mas isso está certo? Daí, o casamento modelo da Bíblia para toda a humanidade é Isaac e é Rebeca. E esse casamento modelo, mesmo sendo perfeito nas considerações mundiais, ainda se vê uma imperfeição. Isso é para os amados ver que aonde que tem seres humanos, aonde que tem vida familiar, ainda tem algo, logicamente, a se crescer, ainda tem algo a se melhorar, ainda tem algo a se aprimorar, ainda tem algo a se aperfeiçoar, ainda tem algo, logicamente, para dar uma melhorada. Nunca que está tão bom que não possa melhorar. Agora tem uma frase aí fora, por aí, que eu não vou entrar nela. Eu vou entrar só na situação do que está bom para melhorar, do que está ótimo para poder ficar melhor ainda. Então a Bíblia fala que, logicamente, Isaac e Rebeca nos dá a entender que era um casamento perfeito. Pelo menos não se vê nada de imperfeição aos nossos olhos nesse casamento, nessa família. É um exemplo de igreja. Isaac é um exemplo, logicamente, de um patriarca. E a irmã Rebeca é um exemplo de uma mulher, de uma dona de casa, de uma mãe, é um exemplo de uma esposa. Ela é exemplo para tudo, é exemplo para a igreja. Então, se formos pegar o exemplo do casamento de Isaac com Rebeca, é o perfil perfeito, entre aspas, para a igreja. A igreja não fala entre aspas, porque a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é sem mácula e sem ruga, ela é perfeita aos olhos de Deus. Isso é a Bíblia que diz, porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê nós perfeitos, sem pecado. Por quê? Porque Deus não enxerga você, Deus não enxerga a mim. Sabe por quê? Nós não vivemos mais, meu irmão. A gente não existe. Quem existe em nós é Jesus Cristo. A gente desaparece, a gente sai de cena, e quem entra em cena e quem aparece é Jesus Cristo. A gente não está na frente, nós estamos atrás. Quem está na frente é Jesus. Lógico que quando Deus olha do céu para a terra, Ele não vê pastor Fabiano, Ele não vê irmão ou irmã fulana, não. Ele vê Jesus em mim, Jesus em você. É por isso que a igreja é perfeita, porque quando Deus olha para a igreja, Ele não vê a igreja, Ele vê o cabeça da igreja, Ele vê Jesus na frente. Então Jesus está na frente e nós estamos escondidos atrás de Cristo. Agora voltamos aqui agora para o casamento perfeito, para a família perfeita na Bíblia, que se chama Isaac e Rebeca, que tem dois filhos, que na realidade eram gêmeos. O pai ama um e a mãe ama o outro. E a pergunta continua: isso está certo? O pai dá uma ajeitadinha para um, mas para o outro não. E a mãe gosta de um e do outro ela. Isso é bíblico falando. Na hora que é para gritar um filho, a mãe não grita o nome dos dois, só grita o nome de Jacó. E o pai, na hora que é para gritar o nome dos dois, ele não grita, ele só grita o nome de Esaú. Vamos para casa, meu filho Esaú. Vamos passear com seu pai, meu filho Esaú. Vamos conhecer as fazendas, meu filho Esaú. Vamos andar um pouquinho por aí, meu filho. E a
A mãe não chama o nome de Esaú, chama Jacó. Ô Jacó, me ajuda aqui, meu filho, fazer uma comida. Ô meu filho, me ajuda aqui a mexer com essa água. Ô meu filho, me ajuda aqui a mexer com essa tenda. Tudo dela era chamar quem? Chamar Jacó. E o pai chama Esaú. A pergunta continua, isso está certo? Como é que quer que os filhos estejam uma bênção, sendo que o pai procura só um filho e esquece o outro? E a mãe procura só um filho e esquece o outro. Como é que quer que os filhos sejam uma bênção? Aí Deus começou a ver isso em quem? No pai, Isaac. Na mãe, Rebeca. Mas Deus, ele é bondoso. Deus, ele é maravilhoso. Agora vamos sair da vida dos pais agora. Vamos entrar agora na vida dos filhos. Vamos falar um pouquinho agora. Jacó, você já sabe de qual é salteado. No outro dia eu entro sobre Jacó. Vamos falar hoje sobre Esaú. Poucas pessoas pregam sobre Esaú. Eu ouço pregações sobre Esaú, mas é poucos. Vamos falar um pouquinho de Esaú. Esaú, ele era primogênito porque nasceu minutos depois. Era gêmeo. Na hora de dar a luz, Esaú sai primeiro. Segundos depois, saiu Jacó. Mas foi Esaú que saiu primeiro. Saiu com a primogenitura, direito de primogênito. Então, se o pai é fazendeiro, Esaú tem duas vezes mais o tanto do que Jacó. Na hora que o patriarca faz falta em casa, quem é que assume a casa? É o filho primogênito. Na hora que o dono da casa sai, quem é que manda de tudo ali na ausência do pai? É o filho primogênito. Então o filho primogênito, ele tem direito dobrado na herança. O filho primogênito, ele tem direito dobrado sobre tudo e sobre todos. Então essa era a herança de Esaú. Era uma herança que dinheiro não paga, ou pelo menos não deveria pagar. Era herança que nada poderia comprar. Esaú não podia vender e não podia se vender. Esaú não podia logicamente negociar nada que não era dele por enquanto ainda. Ele tinha um direito, mas não podia negociar nada. Sabe por quê? Porque o pai dele estava vivo. Era só depois que o pai dele morresse que ele poderia